Olá, irmãos. Muito bem-vindo ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Genô e hoje vou estar narrando o sermão para vocês de Charles Spurgeon, intitulado como Orando e Implorando. Ó Senhor, ainda que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome, pois as nossas rebeliões são muitas. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, seu Salvador em tempos de angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viajante que se desvia para passar a noite? Porque serias como um homem atônito, como um guerreiro que não pode salvar? Contudo, tu, Senhor, está no meio de nós e somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Jeremias capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Este apelo apaixonado por misericórdia foi arrancado do povo pela extrema miséria. Havia fome na terra até que os homens tombaram nas ruas da cidade, exaustos de fome. A seca havia prevalecido por muito tempo e a falta de água era terrivelmente sentida. Enquanto isso, a invasão os mantinha em perpétuo medo, de modo que o profeta lamentou: se eu sair ao campo, eis os mortos à espada. E se eu entrar na cidade, eis os que estão debilitados pela fome. Tal julgamento Deus infligiu a uma nação culpada por seu pecado. Nenhuma fonte jorrava da terra e nenhuma chuva caía do céu. Essa terrível privação havia produzido angústia universal. Judá pranteia e as suas portas desfalecem, estão negras até a terra e o clamor de Jerusalém tem subido. Enquanto a calamidade, como um rio de lava, abrasava seu caminho terrível, uma testemunha ocular, em sua angústia, descreve algumas cenas comuns que contam com a força a história de desolação total. Príncipes e camponeses são tomados pela mesma consternação. O profeta os retrata com as cabeças cobertas em sinal de uma dor comum. Aqui na cidade, as crianças voltam do lugar das piscinas e fontes com jarros vazios, pois não encontram uma gota d'água nas fossas. Lá fora, nos campos, o solo está rachado e rachado pelo sol escaldante, na ausência do orvalho ou chuva. O arado é inútil naquele solo ressecado. Os agricultores estão sentados envergonhados, confusos, completamente abatidos. É inútil para eles levantarem a mão para trabalhar. Nos vales, o gado mudo expressa seus sentimentos com espasmos de angústia. O traseiro pare e abandona seus filhotes. E nas alturas das montanhas, os jumentos selvagens demonstram sua participação na angústia universal. As criaturas mais aptas a sentir o cheiro de água de longe e a correr até ela para beber são incapazes de descobrir um riacho refrescante, embora sorvam o vento como dragões. Que coisa terrível para um país ser colocado, por assim dizer, à beira do forno e ser tão completamente queimado que até mesmo os animais selvagens não conseguem encontrar pasto e seus olhos falham porque não há grama. Nada poderia ajudar o povo. A morte cruel os encarava. Nenhum de seus deuses ídolos poderia causar chuva, e sem ela, todos eles deveriam perecer. Sob tais circunstâncias, a oração a Deus era o último e único recurso. Levados ao limite de suas capacidades, eles começaram a ser sábios. O profeta expressou em palavras admiráveis as confissões penitentes e as súplicas fervorosas daqueles que estavam prestes a perecer. Nosso texto é um modelo muito apropriado de petição humilde. Posso facilmente imaginar que todos os judeus da terra estavam dispostos a adotar essa forma de oração em tal situação extrema e a segui-la com um fervoroso amém. Mas, infelizmente para eles, os pés que amavam vagar não estavam dispostos a retornar, e os corações que haviam abandonado sua lealdade ao Senhor
não se reconciliaram com sua lei de justiça. O Senhor sentiu-se compelido a dizer deles: destruirei o meu povo, pois não se converte de seus caminhos. A oração deles era de terror, não de penitência. Quantos rezam assim em tempos de extrema angústia? Quando a peste assolava, a cruz estava marcada em muitas portas que, de outra forma, jamais conheceriam aquele sinal. Quando a cólera assolava, eles vão à igreja. Quando a pobreza invade seus lares e eles são duramente afligidos, clamam: Senhor, tem misericórdia de nós. Quando são levados à beira da morte, imploram: manda chamar algum ministro para vir orar ao nosso lado. Que coisa miserável é essa? Que só estejamos dispostos a pensar em Deus quando estamos em extrema necessidade. Ousamos tratar o Senhor como Ele é, como se Ele fosse invocado em nossas emergências? Como podemos esperar que Deus aceite orações que só nos são arrancadas por medo egoístas? Não é injusto suspeitar que, com muita frequência, tais orações sejam hipócritas ou supersticiosas e muito diferentes dos clamores contritos que são música aos ouvidos do Altíssimo? Que misericórdia é Deus ouvir a oração verdadeira, mesmo que seja apresentada a Ele apenas porque estamos em aflição. Invoca-me, diz o Senhor, no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando o filho pródigo voltou para casa, para o seu pai, este não disse: você só voltou para casa porque estava com fome. Você procurou uma refeição entre os meus empregados porque não conseguia se fartar com as alfarrobas com que se alimentam os porcos. Não, não é assim. Cada palavra era bem-vinda, cada olhar era amor. Ele dá liberadamente e não censura. Ele não lança na cara de um penitente sincero qualquer censura referente ao passado. Não há carranca no rosto do Pai Celestial. Nenhuma palavra de repreensão é proferida por seus lábios. Não. Mas Ele abre os seus braços de amor e aperta seu ente perdido em seu coração. O Senhor da misericórdia convida os pobres e necessitados a virem a Ele e acolhê-lo, mesmo que ele tenha sido um libertino e um devasso. Que estado terrível, então, deve estar aqueles homens a cujas orações o Deus de toda a graça resolveu tapar seus ouvidos. Graças a Deus, meus queridos leitores, que vocês ainda estão em terreno de oração e implorando a Ele. Quão terrível é o caso de qualquer um que tenha ultrapassado a fronteira da esperança. O caso descrito neste capítulo não admite piedade ou perdão. Nenhum castigo poderia justificar crimes tão repetidos e glorificados. O próprio Senhor ordenou a Jeremias que não orasse por essas pessoas. Se você ler a continuação, verá que Deus declarou que, embora Moisés e Samuel estivessem diante dele, embora os mais poderosos intercessores e os melhores e mais honrados santos se unissem em súplica, ele não os ouviria, pois sua mente estava decidida a livrá-lo de seus adversários. A hora da condenação deles havia chegado, o cadafalso estava pronto, o carrasco estava próximo. Cuidado, vocês que brincam com a misericórdia, para que Deus não guarde o cetro de prata e tire a espada da bainha. Cuidado, vocês que desprezam o propiciatório, para que ele não se transforme em um trono ardente de ira e vocês pereçam no caminho enquanto a sua ira se acende por um instante. Essa não é a situação atual. Bendito seja seu nome. E por isso convido vocês a observarem o texto como um modelo de oração, um excelente exemplo para o próprio povo de Deus que se encontra em estado de errância. Então falo à Igreja de Deus em geral, onde quer que tenha apostatado, e a cada crente em particular que possa ter se afastado do Deus vivo em qualquer medida ou grau. Você levaria consigo palavras e se voltaria para o Senhor? Você não pode ter palavras melhores do que estas agora diante de você.
Vou lê-las novamente. Ó Senhor, embora as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome, pois as nossas apostasias são muitas. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, seu Salvador em tempo de angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viajante que se desvia para passar a noite? Porque serias como um homem atônito, como um valente que não pode salvar? Contudo, ó Senhor, estás no meio de nós e somos chamados pelo teu nome. Não nos deixes. Comece declarando-se culpado. É difícil levar os homens a isso, mas não há perdão sem isso. Ó Senhor, ainda que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome, pois as nossas apostasias são muitas. Pecamos contra ti. A alma atingida pelo pecado não tem defesa, nem mesmo desculpa, para apresentar em seu próprio nome. O penitente clama, culpado. Sim, culpado, pois não há como negar. Nossas iniquidades testificam contra nós. Se não houvesse testemunhas do nosso pecado, nossos próprios pecados testificariam contra nós. Ó, que todo filho de Deus sentisse isso e por um instante se desviou dos caminhos da santidade. Não é apenas que tu nos vês, ó nosso Deus, ou que os nossos irmãos cristãos podem ter visto nossas falhas, ou mesmo que alguns escarnecedores no mundo as tenham visto e estejam mais do que prontos para testemunhar contra nós. Mas nossos próprios pecados foram adiante de nós para o tribunal e testificam contra nós. Quando os fatos estão em clara evidência, que alegação podemos alegar? Nenhuma testemunha pode assegurar a condenação com mais eficácia. Observe a vida de muitos profetas. Sim, olhemos para as nossas próprias vidas. Não há culpa suficiente, loucura suficiente, fracasso suficiente para as nossas próprias vidas, sem qualquer acusação de outros para testemunhar contra nós? Se eu tivesse que comparecer diante de Deus essa noite para pleitar a questão da minha própria justiça, eu não poderia fazer nada além de me deitar no pó e esconder o meu rosto de vergonha. E deve ser mais ou menos o mesmo com todo crente que conhece o seu próprio coração e vida e os vê à luz do semblante de Deus. Não há como negar a acusação. Somos propensos a nos desviar. Portanto, ó meus irmãos e irmãs, venham comigo, tomem o lugar do pecador, envergonhe-se como uma criança errante e venha diante do grande Pai e diga: nossas iniquidades testificam contra nós. Embora não haja como negar, admitamos que há como desculpar, pois nossas apostasias são muitas. Se pudéssemos nos desculpar por nossas primeiras faltas, oferecendo um grau de atenuação para a inconstância de nossa juventude, o que diremos das transgressões de nossos anos mais maduros? Se vocês, meus irmãos, pudessem dizer: Senhor, quando começamos a ser crente, éramos ignorantes e fracos e facilmente levados pela tentação. Não podem fazer esse pedido de desculpas agora, quando os anos lhes deram estabilidade, a experiência lhes trouxe conhecimento e o favor e a proteção de Deus amadureceram o seu caráter, ou deveriam tê-lo feito. Nossas apostasias são muitas. Sinto como se não pudesse pregar sobre isso, pois toca meu coração e me faz sentir prestes a chorar. Preferiria muito mais que todos dissessem a si mesmos: o que eu fiz? O que deixei de fazer? Até que ponto me desviei dos caminhos do Senhor? Revisem os registros de suas vidas, irmãos e irmãs cristãos. O que vocês fizeram por Cristo? O que vocês fizeram pela verdade de Deus, pelas almas dos homens, pela expansão do reino do seu Redentor? Aí vocês não teriam vivido de forma tão justa a ponto de menosprezar a verdade e prejudicar a causa que lhes é tão cara? Nossas apostasias são muitas,
Não podemos contá-las. Seu número é tão grande quanto sua culpa. É bom que sintamos com atenuação pedido de desculpas, e desculpas estão fora de questão. Não adianta fingirmos autojustificação. Somos compelidos a nos declarar culpados, culpados com graves agravos, culpados repetidas vezes. Nossas apostasias são muitas. Culpados, embora estivéssemos sob a obrigação de viver de uma maneira muito diferente. Sim, e não apenas é inegável e indesculpável, mas também incalculável. Não podemos mensurar quão grandes foram nossas transgressões, como a próxima frase pode muito bem implicar: pecamos contra ti. Parece, à primeira vista, que essa era a menor das três frases, mas deixe-me lê-la novamente e colocar a ênfase onde deveria estar, e então você verá que é a cláusula mais pesada da acusação. Pecamos contra ti. É aqui que Davi sempre enfatiza quando faz sua confissão. Contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Esta é a confissão do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ó irmãos e irmãs, ter pecado contra o nosso Pai e seu infinito amor, contra o nosso Salvador e seu precioso sangue, contra o Espírito Santo e todo o seu gentil esforço e seus doces e consoladores e abençoados ensinamentos, isso é ter pecado com vingança. O que diremos de nós mesmos? Não nos emudece tais pecados? Pecados contra a lei e contra o Evangelho, pecados contra a luz de Deus e pecados contra o conhecimento, pecados em nossas coisas sagradas, pecados sobre nossos joelhos, pecados em nossos corações, pecados onde não estão eles, pecados tão altos quanto as nuvens, vastos como a terra, imensos como o mar. Quem sondará grande oceano da nossa iniquidade? É sábio, portanto, comparecermos diante do tribunal de Deus e confessarmos humildemente que nossas iniquidades testificam contra nós. Nossas apostasias são muitas, pois pecamos contra ti. Além dessa confissão de culpa, descobrimos que os culpados apelam veemente a Deus por misericórdia. Observe atentamente como eles apresentam sua causa diante dele e com quais argumentos. Como Jó descreve, eles enchem a boca. Não conseguiram encontrar nenhuma razão, não ousam suplicar diante de Deus que, se ele tiver misericórdia deles, fará o melhor, pois suas muitas apostasias tornaram tal promessa sem esperança. Irmão e irmãs, vocês não estão cansados de prometer que, de agora em diante, irão melhorar de vida? Dificilmente nos convencemos de nossa pecaminosidade se nos gabamos de que faremos melhor no futuro. Você pode confiar novamente naquele osso quebrado que o deixou cair tantas vezes? Você pode confiar novamente naquela sua língua quando já foi incapaz de dominá-la? Você pode confiar naquele membro flamejante que esteve pronto para incendiar o curso da natureza? O quê? Confia novamente em seu coração? Vá, confie no vento ou no mar traiçoeiro, mas não confie em suas resoluções traiçoeiras. Se eu pudesse ter minha vida de novo, diz alguém, eu faria melhor. Meu irmão, eu não gostaria de ter minha vida de novo por medo de fazer pior. E eu faria pior se não tivesse mais graça. Ah, irmãos e irmãs, nunca é bom dizer a Deus, Senhor, perdoa as apostasias do passado, pois farei melhor em breve. Suponha que você faça isso? Não há mérito nisso, mas é uma suposição absurda, pois você não fará nada disso. Sim, mas você diz, agora estou mais decidido do que era. Estou mais velho e mais sábio agora, e me sinto bastante seguro porque minha resolução é tão forte.
Que bela conversa para alguém que não é melhor do que um junco sacudido pelo vento. Quão absurda é tal ostentação, sua forte resolução. Quão forte é a cera diante do fogo? Quão forte é o galho no meio da chama? Sua resolução, no entanto, parece-lhe tão firme quanto inflexível. Infelizmente, é apenas aparente. A resolução de Pedro era tão forte quando disse: ainda que eu deva morrer contigo, de modo algum te negarei. No entanto, o olhar e o riso de uma criada tola à porta do palácio abriram-lhe a boca com torrentes de blasfêmias. Aquela boca que Pedro pensou que transbordaria com corajosas confissões de seu mestre. Não sabemos de que espírito somos. Somos piores do que pensamos. Quando os jovens me dizem quão terrivelmente perversos são e, portanto, temem não poder ser salvo, às vezes respondo: sim, mas você é muito pior do que pensa. Eles parecem tão atônitos, pois esperavam ser consolados, e estão mergulhados em um fosso ainda mais profundo. Provavelmente eles clamam que sentem mais fracos e tolos do que qualquer outra pessoa viva. Digo-lhes que muito provavelmente estão perto da verdade, mas que são muito piores do que imaginam, pois na verdade estão completamente arruinados e não há nada de bom neles. Eles parecem perplexos, e então eu lhes digo que o Senhor Jesus veio para salvar os fracos e indignos, e que Ele cuida dos perdidos e arruinados. Deitamos o machado na árvore do ego para que os homens possam voar para a árvore da vida. Não devemos confiar em argumentos baseados em nossa própria excelência. Devemos implorar por graça e suplicar por misericórdia, pois em nenhum outro termo senão os da graça o Senhor pode nos encontrar. Filho de Deus, é bom para você, em oração diante do Senhor, se livrar de todo tipo de desculpa ou paliativo. Deixe que a sua autodestruição esteja em primeiro plano na sua petição. Ó Senhor, embora as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome, pois as nossas rebeliões são muitas. Pecamos contra ti. Mas ainda há um apelo, pois eles fazem um apelo a partir do nome de Deus. Da maldade dos súditos rebeldes, a bondade do soberano justo, há uma transição rápida, mais razoável. Um motivo de peso é sugerido que pode dispor Deus a ser misericordioso, e esse motivo é extraído exclusivamente de si mesmo. Ainda que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, faze-o por amor do teu nome. Ó majestade do nome do Senhor, a sua fama é maravilhosa através de todas as gerações. Tu tens um nome, ó Deus, para perdoar a iniquidade. Então Davi disse: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Venham então, irmãos e irmãs desanimados. Aqui está uma oração que nos será útil quando a noite estiver mais escura e nenhuma estrela for vista. Faze-o por amor do teu nome, porque isso glorificará o teu nome para nos salvar, porque é algo em teu nome que encoraja nossa alma a ter esperança. Faça isso por amor do seu nome. A nação distraída é atraída para uma comunhão mais íntima à medida que a história do passado sugere um apelo por sua angústia presente. E isso não é tudo. A aliança da graça promete um futuro glorioso, e essa promessa é invocada quando o Senhor é chamado de a esperança de Israel. É bom recorrer à margem da esperança, bem como à margem da experiência. Quando seu cálice estiver cheio de tristeza e seu rosto coberto de vergonha, e nenhum raio de luz incendia sobre o seu caminho sombrio, lembre-se de que há uma história cheia de graça atrás de nós e uma profecia cheia de graça diante de nós. E tudo isso está envolto do nome daquele que é a esperança de todo o coração contrito. Mas tome cuidado para que sua esperança não seja uma esperança vaga.
Certifique-se de que você creia firmemente em Deus e de que se apegue a uma promessa real de sua palavra ou a algum estatuto de seu reino, pois então você poderá esperar o quanto quiser. Embora você não consiga ver o caminho da libertação, você pode sentir que o Senhor o segura pela mão. Agora, suplique a Ele: Senhor, Tu és a minha única esperança. Tu sabes que eu não tenho esperança em nenhum outro lugar. Sou completamente levado ao desespero, a menos que Tu me olhes em Tua graça. Esta é uma boa súplica. Todos têm uma esperança em algum lugar. Para o miserável, não resta outro remédio. Privado disso, o sofredor se desesperaria e sua melancolia o levaria à beira da loucura. Mas há uma esperança de algum tipo no seio de cada homem. Agora, se você pode verdadeiramente dizer: uma coisa eu sei, minha esperança está somente em Ti, meu Deus, você pode suplicar isso. Você pode argumentar assim: Senhor, salva-me por amor ao Teu nome, para que eu nunca me envergonhe da minha esperança. Tu nunca deixas uma pobre alma usar-te como âncora e depois encontrar essa âncora arrastando e deixando o navio à deriva em uma praia de sotavento. Sê fiel então a este Teu nome e resgata-me e apaga as minhas transgressões, visto que ponho a minha confiança em Ti. Amados, uma esperança tão fundamentada nunca falhará com vocês. A Igreja de Deus invoca o nome de Deus sob outro título: o Salvador em tempos de angústia. Deus salvou o seu povo. No rol da fama, o seu nome está escrito como um grande libertador. Os anais de Israel estavam repletos de aniversários. Por meio de festas e jejuns, eles foram ensinados a se lembrar de emergências terríveis e fugas prazerosas. Os feitos poderosos do Senhor, dos quais seus pais lhes contaram, são celebrados em salmos e cânticos, e o seu encanto é este: a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, novamente, está uma lição na arte da oração. Ele foi um Salvador, portanto, implore a Ele: Senhor, não tenho direito à salvação, mas ainda assim Tu és um Salvador. Tu tens sido acostumado a salvar o Teu povo em tempos de angústia. Salva-me. Cumpre o Teu sacrifício. Cumpre o Teu gracioso ofício, Senhor. Salva ou perecerei. Salvar-me será glorificado, porque o Teu nome é assim revelado, senão para garantir a graça que nele está envolvida? Salvador é um nome vazio se Tu não salvas. Não é esta uma bela súplica? Ó Laodiceia, tu que não és fria nem quente, lamenta a tua tibieza? Então desperta para um apelo como este, ó esperança de Israel, ó Salvador em tempos de angústia, por amor do Teu nome, trata-me com bondade. Então em seguida, ele não menciona o nome, mas está implícito nas palavras. Ela diz: porque serias como um estrangeiro na terra? Alguém que está apenas viajando pelo país e se interessa pouco pelos seus problemas porque não é um cidadão, alguém que apenas se hospeda por uma noite em uma hospedaria e, portanto, não se envolve nos cuidados e provações da família. Ela praticamente o chama de mestre, senhor da casa, e sua propriedade é alegada no processo. Jesus, tu és o chefe da família? Tu és o senhor, o marido. Agirás como se fosse um mero hóspede ou um estrangeiro? Diga a ele que a tua casa é dele, que a igreja é dele, que ele é o chefe dela. Implore a ele que não deixe de lado a sua posição ou negligencie aquela responsabilidade condescendente que ele voluntariamente assumiu quando se tornou o chefe da sua igreja e se comprometeu, em nome dela, a ser o seu redentor. Então, interceda por ele em nome do seu nome e você receberá uma resposta graciosa. Então, o argumento se aventura um pouco mais longe e o apelo é este:
Tu, ó Senhor, estás no meio de nós e somos chamados pelo teu nome. A presença de Deus com a sua igreja e sua conexão com ela torna-se um apelo. Não implorei assim algumas vezes por esta igreja quando refleti sobre os seus pecados e suas andanças? Eu disse, e no entanto, Senhor, Tu estás no meio de nós. Temos a Tua presença à Tua mesa e na reunião de oração. Tu estás com este povo abençoadamente e somos chamados pelo Teu nome. E se nos abandonares, o mundo ímpio dirá, naquele edifício foi outrora reunida uma igreja de Deus, mas ela se tornou deserta. Lá, em tempos passados, um ministro do Evangelho floresceu, mas fracassou. Se alguma vez for dito assim, o teu nome será desonrado. Veja como Israel suplica no texto, porque serias como um homem atônito? Ou seja, como um homem confuso que não sabe o que fazer, que está distraído e atônito. Ela diz, Senhor, se não nos ajudares agora, os homens do mundo dirão, o Deus deles não pode ajudá-los. Eles foram levados a tal condição, finalmente, que sua fé não lhes serviu de nada e o Deus deles não pode livrá-los. Porque serias como um homem poderoso que não pode salvar? Um campeão derrotado em todos os seus esforços? Não, mas tu nos deste uma bandeira, um estandarte sagrado que não deve sofrer derrota. Que seja hasteado por causa da verdade de Deus e nos dê a vitória. Alguns de vocês que estão tentando servir a Deus têm se afundado em águas rasas ultimamente e estão em grandes dificuldades. Agora, se vocês puderem de alguma forma implicar Deus no que estão fazendo, fortalecerão grandemente a sua casa. Vocês serão servos dele, agindo em seu nome e envolvidos em dificuldades que surgem por seguirem conscienciosamente a sua ordem e confiarem na sua promessa. Vocês são servos dele, agindo em seu nome e envolvidos em dificuldades que surgem por seguirem conscienciosamente a sua ordem e confiarem na sua promessa? Então vocês podem dizer a ele, Senhor, o que dirão os egípcios? O que dirão os filisteus? Não dirão eles que finalmente está provado que a fé é uma ilusão, que a promessa é uma armadilha e que não há Deus, ou então que ele é um Deus que não pode socorrer ou não ouve a oração e socorre os seus servos? Tenho prazer em trilhar este caminho. Revigora-me sentir que não tenho ajuda senão em Deus, mas que a sua promessa o obriga a me ajudar. Quando estou completamente fora de mim, sinto que preciso nadar, pois se o poder do Senhor não me sustentar, afundarei na destruição. Como ele pode permitir que seja destruído alguém cuja confiança está nele? Se esta fé for uma mentira, será exposta pelo meu fracasso. E se este Deus não for o Deus vivo e não ouvir a oração, os adversários do Senhor rirão. Então você pode implorar a Ele. Faça isso por amor do teu nome. Embora as nossas iniquidades tenham sido muitas, embora não tenhamos servido a Ti como deveríamos, embora não tenhamos regredido com frequência, ainda assim, Senhor, não te castigues por nossa causa. Não desonres o teu nome por causa das nossas insensatez. Não destruas o teu evangelho por sermos tão incrédulos, mas, por tua própria honra, intervém e livra teus servos neste momento de necessidade.